Na próxima quinta-feira tem Fala Bahia na sua comunidade. As equipes da Bahia FM e da TV Salvador vão estar a partir das 6 da tarde na rua Iriguaçu, em Paripe. Se você mora na região, aproveite e participe. É o Fala Bahia na porta da sua casa. O assunto agora é pensão alimentícia. Você sabia que os parentes, mesmo que não sejam os pais da criança, podem solicitar na justiça o pagamento da pensão? Quem vai explicar esse assunto e como dar entrada no pedido é o advogado Fagner Fraga. Bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vamos conversar agora com o Dr. Fagner Fraga, ele que é advogado, e a gente ouve falar muito de pensão alimentícia, né? Mães que pedem pensão para os pais, pais que abandonam os filhos, e existem muitos problemas, mas essa pensão nem sempre é somente de pai para filho. Boa noite, Dr. Fagner. Entre parentes, não entre parênteses, né? Entre parentes, essa pensão pode ser requerida, pode ser pedida, solicitada na Justiça? Boa noite. Sim, é perfeitamente cabível. A Constituição Federal, ela prevê o princípio da dignidade da pessoa humana, né, no qual se estabelece que toda pessoa tem o direito à alimentação, ao vestuário, à moradia, e é perfeitamente cabível quando essa pessoa, mesmo que exerça uma atividade laborativa, ainda não tenha condições de arcar com sua própria subsistência. Então, pode-se requerer, entre os parentes, a pensão alimentícia. Doutor Fagner, pode citar alguns exemplos, além do que o senhor falou aí em relação à extensão de uma pensão alimentícia, quando a pessoa está estudando, o jovem está estudando, passa dos 18 anos. Mas outra linha familiar, outro nível de parentesco. Sim, primeiramente, os pais devem prestar alimentos aos filhos. Independente se são adotivos, legítimos, até os 18 anos de idade. Após essa idade, uma vez demonstrada a necessidade da continuidade dessa pensão, os pais devem prestar os alimentos até os 24 anos de idade. Existe uma segunda linha, que é a linha descendente. O pai, por exemplo, pode requerer pensão alimentícia do filho, uma vez que ele não encontre condições de prover a sua subsistência. Se por acaso esse filho não tiver condições de prover, esse pai pode requerer, inclusive, do neto, né? E existe uma terceira linha, que é a linha colateral, entre irmãos. Uma vez não existindo parentes na linha ascendente ou descendente, se pode requerer de um irmão, ainda que não seja filho do mesmo pai, da mesma mãe, que seja filho só do mesmo pai ou da mesma mãe. Então ele pode requerer. Tipo, o que vai determinar isso? A condição social dele e também a do irmão. Se o irmão vai realmente, digamos assim, tiver uma condição melhor que ele, pode ser acionado e pode acabar tendo essa obrigação, doutor Fábio? Sim. Quando se trata de pensão alimentícia, sempre se recorre ao binômio da necessidade e da possibilidade. Então, se existe um irmão que já não mais pode contar com o pai, com a mãe ou com o filho, ele pode demonstrar necessidade de ter essa pensão alimentícia e também deve-se analisar se esse outro irmão possui uma condição financeira melhor que possa também prover a necessidade dele. Digamos, e se caso, por exemplo, a pessoa ganha um salário ou tem até uma pensão, existe uma forma de complementação dessa pensão ser feita por um outro parente? Sim, existe essa possibilidade. Podemos exemplificar com um pai que paga uma pensão alimentícia e há uma mudança na condição econômica dele, ou ficou desempregado, ou foi para um emprego que percebe um valor menor. Esse menor, inclusive, ele pode requerer do avô, da avó, pode requerer de um ascendente. Para dividir, o pai continuaria com a parte da obrigação. Exatamente. E o outro parente com outra parte? Perfeitamente. Ele continuaria a arcar com uma parte dessa prestação alimentícia e o seu pai, no caso o avô do menor, faria essa complementação.
Bom, nesses casos que nós falamos aqui, doutor Fagner, todos esses casos, para que a pessoa possa requerer, quais são os caminhos que ela deve percorrer? Vai à justiça, contrata um profissional? Quais são os caminhos que, através de ações, como é que funciona isso? Sim, deve-se recorrer a um profissional do direito, ou até mesmo recorrer à Defensoria Pública e entrar com ação específica, na qual o pedido principal é da prestação alimentícia. Se requer a prestação alimentícia na via judicial. Bom, então esse é o caminho nessas 3 situações aqui que nós falamos. São esses os caminhos aí que a pessoa tem que tomar para tentar requerer a sua pensão alimentícia, não é isso? Perfeitamente. Bom, então, olha, eu mesmo não sabia disso, né? Que parentes de outra linha familiar podem reivindicar a pensão alimentícia e não somente de pai para filho, como a gente já conhece bem de perto, não é verdade? Doutor Fagner, muito obrigado mais uma vez pelas informações para os nossos telespectadores. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Com você, Emerson José. Obrigado, doutor Fagner. A seguir, a Blitz do Fala Bahia volta a denunciar problemas que colocam em risco os pedestres de Salvador. Até já!